na lei temporária, tá? Lei excepcional, aquela criada para atender a situações de anormalidade extraordinária de caráter passageiro, tá? Lei temporária é lei com prazo marcado para atender uma finalidade específica. Lei temporária eu tenho um exemplo real para dar para vocês. A Lei Geral da Copa do Mundo. Na época da Copa do Mundo foi editada uma lei específica e além dessa lei ter tratado de temas do direito administrativo, também tratou de temas penais, tá? Foram criados alguns crimes durante a vigência da Copa do Mundo. Sabiam disso? Alguns crimes. Olha só. Olha só. Reproduzir, imitar, falsificar o fuleco. Tudo do fuleco, tá? Não podia falsificar o fuleco, não podia fazer nada do fuleco. Sem autorização da FIFA. Importar e exportar o fuleco. Olha, os crimes chiques, hein? Igual costumam brincar. Dá vontade de ser preso, ó. Imagina, o cara foi preso pelo quê? Marketing de emboscada por associação. Não é fudido? Marketing de emboscada por intrusão. Você imagina, o cara tá lá na cadeia, tá preso pelo quê? 5-7. E você? Marketing de emboscada por intrusão. Caralho, velho. O cara é fudido. Ó, crime chique. Então assim, ó. Mas tem um detalhe nesses crimes chiques aí. Ó. Olha o que diz o artigo 36 da Lei da Copa. Os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência somente até o dia 31 de dezembro de 2014. Lei Penal Temporária. Só era crime falsificar o fuleco até o dia 31 de dezembro de 2014. Depois não era mais crime. Hoje você pode falsificar o fuleco. Entenderam? O que é uma lei temporária? A pergunta é: pegamos a pessoa cometendo o crime dia 30 de dezembro de 2014. Estouramos lá o galpão, umas veinhas costurando bola, tudo falsificado da FIFA, prendemos todo mundo. Pessoal, 30 de dezembro de 2014, um dia antes da lei acabar. Logicamente que esse pessoal aqui não vai ser julgado até amanhã. A minha pergunta é: a partir de amanhã houve abolício criminis e vai todo mundo pra rua, ou essas pessoas são julgadas lá na frente de acordo com a lei temporária? Essa é a pergunta. Entenderam? Houve abolício criminis ou são julgadas? Essa é a pergunta. Vamos ler. Vocês vão me responder. Ó, redação do artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. O que ela fala? Se o fato for praticado durante a vigência, a lei vai ser aplicada lá na frente. Mesmo que tiver decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Entenderam? A lei estará revogada a partir do dia 31 de dezembro de 2014. E mesmo assim, ela vai ter aplicação no futuro. Vai ou não vai? Como é que se chama isso? Ultratividade da norma. Sacaram? Põe no seu caderno. Todas as leis excepcionais e temporárias, conseguiram ver isso? Essa é a questão da prova. Todas as leis excepcionais e temporárias são ultraativas. Todas as leis excepcionais e temporárias são ultraativas. Tendo em vista que terão aplicação no futuro, embora revogadas. Tendo em vista que terão aplicação no futuro, embora revogadas. Já vi cair em prova, da OAB. A lei excepcional temporária poderá ter aplicação ao agente desde que beneficie o réu. Tentando confundir vocês com essa história de volta, não volta, a lei quando beneficia. A lei ultrativa é outra história. Inclusive a lei ultrativa, aqui nesse caso, temporária excepcional, é o único exemplo de ultratividade maléfica. Porque geralmente a ultratividade não é para beneficiar o cara. Olha, eu tô com a minha lei melhor, vem a lei pior. Não, mas eu fico com a minha abraçadinha, não é? Ultrativa.
Só que nesse caso, a ultratividade está sempre para me ferrar. Concordam? É a única hipótese de ultratividade maléfica. Tá? Bota aí, ó. Única hipótese de ultratividade em prejuízo do réu. Única hipótese de ultratividade em prejuízo do réu. Oi. Fala. Pergunta do colega. Professor, a lei excepcional tem prazo pré-determinado? Ela não tem o prazo pré-determinado tal como a lei temporária. A lei temporária está lá certinho, até o dia tal. A lei excepcional, o prazo dela é enquanto durarem as circunstâncias. Ainda continua o surto de Zika vírus? Continua. Então tá aí a lei. Tá? Então tem que vir uma nova lei para dizer, ó, a partir de agora acabou. Tá? Porque não tem como a gente do nada, tem Zika vírus ou não tem? Não, não é assim. Tem que vir uma nova lei para, agora que acabou o Zika vírus, acabou a lei. Pode. Professor, na lei temporal a lei pode valer por 10 anos? Pode, não tem problema nenhum. Desde que se marque uma data, é lei temporária. Porque, na verdade, as leis penais, elas não têm tempo. Se eu crio o crime de furto hoje, é pro resto da vida. As leis não têm tempo, entendeu? Só que quando eu marco um tempo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, é temporária. Porque as outras leis normais, ordinárias, nunca tem tempo. Se eu aumento a pena do crime de furto hoje, é pro resto da vida. Tá? Sempre assim. Vamos lá. Pessoal, 2 temas que eu estudo em conjunto, porque sempre cai em conjunto, em prova. Que é o tempo do crime, no artigo 4º, e o lugar do crime, que é o artigo 6º. Já eu volto no artigo 5º, tá? Então, ó. Tempo do crime e lugar do crime. Tempo do crime e lugar do crime. Artigo 4º, artigo 6º. Tempo e lugar. Olha que teminha interessante. O que importa eu saber quando foi praticado o crime? Vou dar um exemplo prático para vocês. O cara tem 17 anos e 11 meses de idade. Ele é menor. Ou para quem gosta, de menor. Né? Ele é menor de idade. Tá? Tem 17 anos e 11 meses. Ele vai lá com a intenção de matar, dá 3 tiros no cara. O cara vem a falecer 3 meses depois. Quando eu já sou de maior. Quando eu já sou maior de idade. Entenderam? Ele vai responder por esse crime de homicídio de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou Código Penal comum. O que você acha? Você só consegue me responder se você souber quando que eu considero que foi praticado esse crime para o direito penal brasileiro. Concorda comigo? A gente concorda que o crime foi praticado no momento da ação ou no momento do resultado? Ou tanto faz? Entenderam a importância de saber isso? Então, olha, são 3 teorias que tentam explicar qual foi o tempo desse crime. Mas calma, só uma que é adotada, lógico. Mas são 3 que tentam explicar. E na prova vão jogar as 3 para você errar. 3. É a teoria da ação ou atividade, teoria mista ou da ubiquidade e a teoria do resultado. Em síntese, o que elas falam? A teoria da ação ou da atividade fala que considera-se praticado o crime no momento da ação, mesmo que outro seja o momento do resultado. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu olho para a ação. Foda-se o resultado. Entenderam? Teoria mista ou da ubiquidade. Tanto faz. Teoria do resultado. Opa, eu considero que esse crime foi praticado quando ocorrer a morte. Só no resultado. Então, Código Penal comum. Entenderam? Qual que é adotada no Brasil? Para fixar o tempo do crime. Qual é? Ação ou atividade. Tá? Então, Estatuto da Criança e do Adolescente para esse cara. Olha aqui o artigo 4º. Tá aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Onde é que está a pegadinha da prova? Eles vão confundir você tempo e lugar do crime. Por quê? Onde foi praticado o crime? Qual é o lugar? 3 teorias tentam explicar. Quais? As mesmas. Teoria da ação, atividade, teoria mista ou da ubiquidade e teoria do resultado. O que elas falam?
Teoria da ação. O crime foi praticado no lugar onde ocorreu a ação. O crime foi praticado, tanto faz. Onde ocorreu a ação, bem como onde ocorreu o resultado. Tanto faz. Teoria do resultado. O crime foi praticado no lugar onde ocorreu o resultado. Qual a teoria adotada? Aí que tá o foda. Qual a teoria adotada? Vamos ver. Vocês vão dizer. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão do todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Qual a teoria adotada? Misto, tanto faz. Viu a pegadinha da prova? Na prova eles vão querer que lugar do crime seja teoria da atividade e que tempo do crime seja teoria mista ou do resultado, te confundir. Beleza? Beleza? Lugar do crime, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria mista ou da ubiquidade. Professor, me ensina um macete aí para eu não esquecer isso? Ensina. Tem um macete para você não esquecer isso. Pode apagar? O macete é... Ó. Falou em tempo e lugar de crime na sua prova, você vai lembrar do luta. Tempo e lugar de crime, você vai lembrar do luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, ação, atividade. Pronto, aí você não vai errar. Tá? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da ação ou da atividade. Bonito, hein? Beleza? Aí não erra, tá? Essa questão sempre cai, tá, pessoal? Vamos voltar. Voltar. Territorialidade da lei penal. Põe no seu caderno. Territorialidade da lei penal. Olha só. Como é que funciona a aplicação da lei penal brasileira no território brasileiro? Presta atenção. Olha o que está escrito no artigo 5º. Lê comigo. Aplica-se... Lê só o que dá para ler. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território brasileiro. No território nacional. Óbvio, né? Óbvio. Eu aplico a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. No crime cometido no território nacional. Qual que é aquela parte que está riscada? Em regra, lógico, que eu vou aplicar a lei penal brasileira ao crime cometido no território brasileiro. Lógico. Mas você não pode esquecer que, às vezes, o Brasil pode ter se comprometido por intermédio de um tratado internacional com outro país. Né? Um tratado internacional versando sobre algum crime ou algum procedimento específico criminal. E o Brasil, não, eu aceito cumprir isso aí. Opa, então eu não posso fechar os olhos para isso, né? Então, o que vale aqui dentro do Brasil? As leis penais brasileiras e eventuais tratados internacionais que o Brasil também tenha celebrado. Também tem que observar eventual tratado, acordo, uma convenção, uma regra de direito internacional. Beleza? E é justamente isso que está riscado lá. Ó. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Entenderam? Eu preciso observar, além das leis nossas, preciso observar eventual tratado que o Brasil tenha celebrado. Aí o tratado também tem força de lei aqui no Brasil. Então não é só a lei lá que o Congresso Nacional fez, também um tratado que a gente assinou também vale como lei. Então eu tenho que olhar os dois. É isso que está escrito lá. Show? Eu tiro um princípio daqui. Tem um princípio aqui. Eu digo que o Brasil adota o princípio da territorialidade temperada. Quanto à aplicação da lei penal, territorialidade temperada. O temperinho é justamente a observância do tratado e da regra de direito internacional. Beleza? Põe no seu caderno. O Brasil adota o princípio da territorialidade temperada. O Brasil adota o princípio da territorialidade temperada. O Brasil adota o princípio da territorialidade temperada. Vírgula, isto é. Vírgula, isto é. Além da observância
das leis brasileiras, também devem ser observados, eventuais tratados, vírgula, convenções, eventuais tratados, convenções e regras de direito internacional. Eventuais tratados, convenções e regras de direito internacional. Tá? Show. Territorialidade temperada. Ponto. Põe no seu caderno parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 5º. Parágrafo 2º do artigo 5º. Territórios brasileiros por extensão. Territórios brasileiros por extensão. Extensão é com X, hein? Territórios brasileiros por extensão. Territórios brasileiros por extensão. Presta atenção. Existem 2 territórios brasileiros que são assim considerados, mesmo estando fora do Brasil. Eu considero 2 territórios brasileiros, mesmo estando fora do Brasil. É como se fosse o Brasil no exterior. O quê? Letra A na sua prova que o neném cai igual um patinho e marca achando que tá... Meu, essa foi muito fácil. Embaixadas. Embaixada brasileira nos Estados Unidos. Aquilo lá é um território brasileiro? Não, mas o neném marca. Entendeu? O neném vai marcar. Território brasileiro por extensão. É considerado território brasileiro mesmo fora do país. Letra A, embaixadas. E entidades consulares. Nossa, bonito demais. Não dá vontade de marcar? Eu marco. Se tiver escrito embaixadas e unidades consulares, eu marco na hora. Ainda recorro. Lógico que não. Mas o neném vai marcar, tá? Olha só. Letra A. Letra A. Tem nada de embaixada não, hein, pessoal? Não cai nessa pegadinha de embaixada, tá? Território brasileiro por extensão. Letra A. Embarcações e aeronaves. Embarcações e aeronaves. Embarcações e aeronaves. Públicas. Esse aqui é o caderno? Públicas. Legal, gostei. Públicas ou a serviço do governo brasileiro. É o avião do Michel Temer. Embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro. Vírgula. Onde quer que se encontrem. Não interessa onde está aquele território brasileiro. Embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Vamos ver se você entendeu mesmo, hein? Aqui é o avião do Michel Temer sobrevoando outro país. Michel Temer vira pro garçom e fala assim: ô garçom, traz um whiskinho aí pra mim. Vou trazer o whisky, é o caralho, seu filho da puta. Pá! Dá um soco nele. Esse crime de injúria e de lesão corporal contra o Michel Temer foi praticado aonde? Foi praticado aonde? No Brasil. Sacaram? Foi praticado no Brasil. Porque isso aqui é o Brasil. É isso que tem que entender. Isso aqui é o Brasil. Aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro é território brasileiro. Você tem que imaginar que é o território brasileiro voando por aí. Você tem que imaginar que é uma embarcação brasileira navegando por aí. Ou é o Brasil navegando por aí, ou é o Brasil voando por aí. Entenderam? Embarcação ou aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro. Território por extensão. Mesmo estando fora do Brasil. Sacaram? B. Letra B. Olha o que é território brasileiro também. Letra B. Letra B.
embarcações e aeronaves privadas, agora é o seu barco. Aí sim, hein? Embarcações e aeronaves privadas que se achem em território brasileiro, aí é lógico, se achem em território brasileiro, ou em alto mar. Vou explicar por quê. Ou em alto mar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Embarcação privada brasileira, aeronave privada brasileira, embarcação privada brasileira em alto mar. O que é alto mar? Terra de ninguém. Alto mar essa faixa não é pertencente nem ao Brasil, não está sob a jurisdição brasileira e também não está sob a jurisdição de outro país. É o chamado alto mar. Então, quando você ouvir essa expressão alto mar, significa estamos no território de ninguém. Isso é alto mar, entendeu? Ah, vamos pescar em alto mar. Significa que eu saí do território brasileiro. Tá? Isso aqui é uma zona de passagem livre. Igual o filme, que os Estados Unidos deixa lá o porta-aviões dele aqui em alto mar. Aí, de repente, aqueles caças vão até você acabou de entrar em território, não sei o que, volte. Por quê? Porque ele estava em alto mar. E daí ele vai lá para outro território. Quem é alto mar pode. Aqui não é terra de ninguém. Se não é terra de ninguém, imagina a seguinte situação. A mulher quer matar o marido. Aí eles estão aqui. Aqui tá nós, né? Floripa, né? O cara sai daqui de barco e fala assim, ai, amor, vamos em alto mar hoje? Quero fazer uma loucura com você em alto mar. Tá bom, vamos. Tá em alto mar. Amor, a gente já tá em alto mar? Tamo, tô olhando aqui, já estamos em alto mar. Pá! Mata o cara. Pessoal, esse crime foi cometido aonde? Terra de ninguém. Esse crime ficaria impune. Concorda? Porque esse crime não foi praticado nem no Brasil e esse crime não foi praticado nem no exterior, não foi praticado em lugar nenhum, em terra de ninguém. Nenhum país está se importando com essa morte. Não, nós não podemos deixar isso assim, né? Então, criamos também o território brasileiro por extensão, que se é uma embarcação ou aeronave privada brasileira que está em alto mar, isso aqui é território brasileiro. Então esse crime foi praticado no Brasil. Entenderam? Porque se não fosse assim, o crime ficaria impune, né, pessoal? Porque nenhum país estaria se importando, porque esse crime não teria sido praticado nem no Brasil e nem no exterior. Teria sido praticado em alto mar, que é terra de ninguém. Sacaram por quê? A regra? Vamos lá. Última observação. Põe aí, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aplica-se a lei penal brasileira. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves, privadas estrangeiras, que se encontram em voo ou navegação em território brasileiro. Cuidado, hein? Presta atenção. Avião da American Airlines, ou empresa norte-americana. A American Airlines está sobrevoando São Paulo, antes de pousar em Congonhas. Está sobrevoando São Paulo. O cara se aproveita que o cara está dormindo, subtrai a carteira dele. Crime de furto. Esse crime de furto foi praticado em território norte-americano? Eu vou aplicar a lei dos Estados Unidos ou a lei brasileira? Lei brasileira, pessoal. É o que você acabou de escrever, tá? Aplica-se a lei penal brasileira a crimes acontecidos aonde? A bordo de embarcações ou aeronaves
privadas estrangeiras. Isso é uma aeronave privada, de uma empresa privada. Ok? Entenderam isso? É lógico que eu vou aplicar a lei brasileira, tá? Você imagina se aquilo lá é uma aeronave norte-americana, eu vou aplicar a lei norte-americana. Tá, pena de morte pro brasileiro que furtou o negócio. Não tem sentido nenhum. Aquilo está dentro do território brasileiro, é a lei brasileira. Apesar de ser uma aeronave estrangeira. Ok? Entenderam isso? Qualquer um. Podia ser 2 norte-americanos dentro dessa aeronave. Esse crime foi praticado no Brasil. Não foi praticado, não interessa. O crime podia ser 2 norte-americanos dentro do avião da American Airlines. Esse crime é de atribuição da Polícia Federal daqui do Brasil. Lei Penal Brasileira. Ok? Vamos lá. Pessoal, artigo 7º do Código Penal. Um dia que vocês tiverem a oportunidade de ir num cruzeiro, cruzeiro tem cassino. No Brasil não pode ter cassino. Mas aquilo é uma embarcação privada, de uma empresa privada, europeia. Quando ela entra em águas brasileiras, desliga o cassino. Por quê? Porque no Brasil não pode. Entendeu? Porque eu aplico a lei penal brasileira. E no Brasil não pode. Por isso que só liga as máquinas lá, caça-níquel e etc., quando entra em alto mar. Porque aí agora pode. Não está sob a jurisdição brasileira mais. Quando águas brasileiras, desliga o cassino. Saiu do Brasil, liga o cassino. Entendeu? Porque é a lei penal brasileira, apesar de ser uma embarcação europeia. Que a lei penal é brasileira que é aplicada aqui. Tá? Vamos lá. Artigo 7º, extraterritorialidade da lei penal brasileira. Extraterritorialidade da lei penal brasileira. Esse artigo aqui, vocês precisam de mim. Esse artigo é confuso demais para estudar sozinho, para quem não fez direito. Extraterritorialidade da lei penal brasileira. Vamos por partes. Como diria Elise Matsunaga, vamos por partes. Ó, o que significa extra? Extra significa fora. A noção de extraterritorialidade da lei penal é: existem algumas hipóteses onde o Brasil terá interesse em processar o criminoso aqui no Brasil, mesmo esse crime tendo acontecido no exterior. Então, extraterritorialidade é o estudo das hipóteses onde o crime aconteceu lá nos Estados Unidos e mesmo assim o Brasil tem interesse em processar o cara aqui. Tá bom? Cuidado. Não significa dizer que em alguma hipótese específica o juiz dos Estados Unidos vai aplicar a lei penal brasileira. Não é isso. Eu estou dizendo que o crime aconteceu lá e o Brasil tem interesse em julgar aqui. Entenderam? Logicamente que são hipóteses excepcionais, né, pessoal? Porque, em regra, o crime aconteceu lá nos Estados Unidos. O que o Brasil tem a ver com isso? Nada. Então, são hipóteses muito específicas onde o Brasil tem interesse em aplicar sua legislação. Entenderam? Essas hipóteses, elas se traduzem em 7. Ó, essas hipóteses estão no artigo 7º, inciso 1, que vai trazer 4 hipóteses, e eu tenho mais 3 hipóteses no artigo 7º, inciso 2. Então, letra A, letra B, C, D, letra A, B e C. Eu tenho 7 hipóteses onde o Brasil tem interesse em aplicar a sua legislação, em processar o criminoso aqui no Brasil, mesmo o crime tendo acontecido no exterior. A sua pergunta para mim agora tem que ser: professor, por que as 7 hipóteses não estão num artigo só? Por que eu tenho 4 hipóteses aqui e mais 3 aqui? Por quê? É fundamental que você entenda isso, porque a questão da sua prova reside aqui. Reside aqui. Porque há uma diferença de tratamento em relação a essas 4 e a essas 3. Há uma diferença de tratamento. E essa diferença, eu vou traduzir com isso aqui, ó. É isso que eu quero que você faça no seu caderno. Você vai anotar essa diferença aqui agora. A diferença é que, aqui nessas 4 hipóteses, ó,
o interesse do Brasil é absoluto. O que isso significa? Que o interesse do Brasil é absoluto. Olha isso. Ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Olha que loucura isso. Mesmo que o cara tenha sido condenado lá nos Estados Unidos pelo crime que ele praticou, o Brasil quer processar ele de novo aqui. Louco isso, né? Isso vai acontecer nessas hipóteses. Já vou dar um exemplo concreto para vocês. Tá? A doutrina chama essas hipóteses aqui de hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Por que incondicionada? Porque eu não preciso preencher nenhum tipo de condição. Tá? Incondicionado. O interesse do Brasil vai ser absoluto em relação ao processamento do cara que praticou o crime. Vamos trabalhar com hipótese concreta para você entender o que eu estou dizendo. Essas 4 hipóteses, o Brasil então tem interesse absoluto. Artigo 7º, inciso 1. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Michel Temer está dando um discurso lá nos Estados Unidos. Vem um louco lá, o John, vai lá e mete 3 tiros no Michel Temer, mata o Michel Temer. O FBI vai lá, cata o cara foi processado lá e pegou 25 anos de cadeia por ter matado o Michel Temer. Foi condenado no exterior. 25 anos de cadeia. E para o Brasil em relação a isso, está tudo certo então? Está tudo certo? Não, porque essa hipótese está aqui. O interesse do Brasil é absoluto. Ainda que o cara tenha sido absolvido ou condenado, e foi condenado, aplica-se a lei brasileira. Mesmo ele tendo pego 25 anos de cana lá, o Brasil tem interesse em processá-lo aqui de novo. Entenderam? Não interessa. O que interessa aqui é o presidente. Entendeu? O que interessa é a vítima, não o autor. O autor vai interessar aqui na letra B, ó. Aí você vai ver, o autor vai interessar aqui. Mas se eu matei o presidente da República lá, eu estou importando com a vítima, seja o autor brasileiro ou não, não importa, tá? O Brasil vai ter interesse sempre, seja norte-americano ou seja brasileiro. Autor. Não, calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Como que vai ser a pena aqui, né? Eu vou chegar lá, tá? É o artigo 8º, é o próximo artigo. Vamos lá, beleza? Vamos lá, outras hipóteses. Crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território, Município, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação instituída pelo Poder Público. Então, crime contra o patrimônio ou a fé pública dessas entidades no exterior. Vou dar um exemplo. O Embaixada Brasileira. O Embaixada Brasileira no exterior. Outro exemplo. Banco do Brasil lá em Miami. Em Miami tem agência do Banco do Brasil. O cara foi mal atendido. Sociedade de Economia Mista Brasileira no exterior. O cara foi mal atendido lá, meteu uma pedrada na vidraça do Banco do Brasil. O que está acontecendo aqui? Crime contra o patrimônio de Sociedade de Economia Mista Brasileira no exterior. O cara foi condenado lá a $10 mil de pena. Então o Brasil fica por isso mesmo? Não, porque essa hipótese está aqui. O Brasil tem interesse em processar o cara de novo. Entenderam? O cara quebrou a porta da embaixada brasileira lá. Foi condenado lá. Não interessa. O Brasil tem interesse em processar de novo. Entenderam? Não interessa o que acontece lá. O Brasil quer processar de novo nessas hipóteses. Crime contra a nossa administração pública por quem está a nosso serviço. O nosso funcionário federal trabalha na embaixada brasileira lá no exterior e está desviando o nosso dinheiro. Mesmo que ele seja condenado lá, o Brasil quer processar aqui de novo. E crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza?
Então, essas 4 hipóteses aqui, o Brasil sempre tem interesse em processar de novo. Cuidado, que eu tenho mais... Aqui que é o diferencial do seu concorrente. Eu tenho mais uma hipótese que não está no Código Penal. Mais uma, põe asterisco aí. Eu tenho mais uma que não está no Código Penal. Põe aí, ó. Crime de tortura. Crime de tortura, sendo a vítima brasileira. Crime de tortura, sendo a vítima brasileira. E incondicionado também. Mas essa está na lei de tortura. Crime de tortura, sendo a vítima brasileira. Show, né? Então, o Brasil tem interesse em processar de novo nessas hipóteses. Tá? Vamos lá? Artigo 7º, inciso 2. Opa, aqui a coisa muda de figura. Sabe por quê? Nessas 3 hipóteses, o interesse do Brasil é... Pode anotar. Interesse relativo. O interesse é relativo. O que isso significa? A aplicação da lei penal brasileira depende do preenchimento de condições. Requisitos. Depende do preenchimento de condições. Depende do preenchimento de requisitos. Tá? A doutrina chama isso aqui de hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Por que condicionada? Porque depende do preenchimento de condições. Show? Preencheu condições? Ah, beleza, o Brasil vai processar. Não preencheu? O Brasil não tem nada a ver com isso, foda-se. No artigo 7º, inciso 1, não. Sempre vou querer processar. Intervalinho aí, ô Luan.